bom dia, boa tarde, boa noite, amigos, colegas, povo da minha amada Porto Alegre, Brasil e mundo. Nós estamos começando o Sala de Prescrição, o programa esportivo aqui do Sindicato Médio do Rio Grande do Sul, que fala de tudo, filosofia, artes, vida em geral e também fala de futebol. Hoje com um debate intenso, afinal de contas, a rodada demonstrou surpresas, demonstrou falta de surpresas e para debater a rodada do Campeonato Brasileiro, debater o futebol, debater esportes, tenho aqui comigo hoje o nosso João Marcos Riso. E aí, doutor João, finalmente seu time ganhou? Não, e tá assim a coisa, né? Bom, um bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, né? E tá cada vez mais, eu acho, deprimente para nós, né, gaúchos aqui, a participação no Campeonato Brasileiro. A gente assiste alguns jogos daqueles times lá de cima da tabela e parece outro esporte, né? Quem assistiu ontem ao jogo entre Internacional e Chapecoense, pelo amor de Deus, cara, teve jogo da Série B que foi mais emocionante do que aquilo, né? Então, acho que a gente está se arrastando. O próprio jogo do Grêmio, né? O Grêmio foi amassado no primeiro tempo pelo Vasco, né? Foi um segundo tempo que o Vasco meio que se perdeu e o Grêmio assumiu as rédeas lá, mas o primeiro tempo foi lamentável do Grêmio, né? Mais uma vez fora de casa. Os primeiros minutos, sobretudo os primeiros minutos. Foi muito acachapante, assim, né? Teve um lance lá que vocês vão lembrar do Pavon, né? Que é o lance do gol. Né? O Pavon, como é que ficou patinando? Nossa, foi uma coisa bizarra, assim, né? Não dá para falar do jogador, mas eu acho que ele é uma improvisação. Mas no final, seguinte, a gente que é gremista, a gente sofre com o lance daquele, mas ao mesmo tempo tem que rir, né? Porque é risório, né? Sim, porque ridículo, aquele trator, que era o ex-jogador do Grêmio, né? Passou voando por ele, né? Passou. Agora, aquele trator, coitado. Então, antes, deixa eu lhe apresentar. E também debatendo, doutor, nosso segundo âncora, nosso psiquiatra, doutor Ricardo Nogueira. Agora sim. Esse metido enxerido, né? Eu já me meti aqui no assunto do João Riso, eu me sinto tão à vontade contigo. Não, imagina. E isso é um assunto gremístico. E o nosso Milton Cardoso imitando o Milton Cardoso, o Milton que tu começa a falar e ele vai dizendo, né? Jefferson Oliveira. Aí o outro vai falando, Ricardo Nogueira. Não, mas é ridículo, né, João, a jogada, né? E o Cuiabano é um trator, né? Só que o coitado do Cuiabano, se ele tivesse cabeça, ele não estava ali no Vasco, né? Ele estava no Norte Forrest e ele não teve estrutura. Mas é um jogador de um potencial físico, né? Ele é uma tora, né? Ele parece um lutador de boxe. Não, e ele, para quem é colorado e vê o Bernabé jogando, né? Ele é tudo que a gente desejaria no Bernabé, que é uma estrutura de defesa boa, né? Porque ele está presente naquela uma lateral, força física para ataque. E a força física para o ataque. Assim. Mas eu acho que também ele é bem mais novo que o Bernabé, não é? É um pouco mais, sim. Né? Agora, o Cuiabano é o retrato, o exemplo da incompetência gerencial do Grêmio. Porque o Grêmio deu o Cuiabano para o Botafogo, né, pelo valor que o Botafogo comprou. O Cuiabano foi vendido para o Botafogo por 8 milhões de reais. Se não me falha a memória, vocês me corrijam, alguém nos corrige. Aí o que o Botafogo faz? É que o coitado do Bernabé não teve... Esse Bernabé nada, o Cuiabano não teve cabeça. Porque o Botafogo deve ter vendido ele para o Nottingham Forest por uma fortuna, mas ele não conseguiu ficar lá, né? Mas assim, o Grêmio, hoje, ele não é mais futebol porto-alegrense, ele é um Grêmio beneficente. Beneficente de... Esses caras que têm jogador, como é que se chamam? De empresários. De empresários. Então, veja bem. Mas isso me parece que estamos falando da outra gestão, né?
Pois Porque é, mas essa aqui, por exemplo, seguraram aí esses guris da zaga. Não saiu ninguém agora. Sim, mas ontem, por exemplo, esse nosso português aí escalou errado. Botou o Balbuena no lugar do menino que estava jogando bem, né? Do Martins. Mas o Martins está voltando de lesão. Mas aí ele voltou no segundo tempo. Ele tirou, coitado do Balbuena. É que o Balbuena foi um grande jogador, mas tá veterano, né? Pesado, isso. tá mais Aí pesado. esse TT, que eu sempre tive esperança com esse TT. O Grêmio pagou uma fortuna, fez um esforço, sacou? Eu até faço essa crítica, mas já faço essa crítica à direção do Grêmio também já desculpando. Eu acho que sim. Eu Também, acho né? que sim. Já Eu acho também, que assim, é mais pela aquela coisa do torcedor, né? Que o TT, eu sempre tive uma esperança que nunca jogou, porque o Renato tinha bronca com o empresário dele, o tal de Pablo, esse que não é fácil, pelo que eu sei, mas o TT, coitado, não jogou absolutamente nada. E tendo enamorado, né? Que vinha jogando bem. Esse outro castilhaninho que trouxeram aí, o tal de Pérez, né? Não, esse dá vontade de chorar. Né? Esse dá vontade Ou de ele chorar. está se adaptando, ou ele não. Ele deu com a canela, né? Não, e a gente vê o seguinte, que esses empresários fazem milagre, né? O Balbuena, e tem um outro que eu acho que é do Inter, um tal de Alain, um outro paraguai que tem aí, que também não joga tinha um nada. Alan Rodrigues? Não, aquele que era lateral? Um Alain que tem aí. Não, que tem o Alan Rodrigues, que Acho é. que é Alan coisa, Rodrigues. Esse Alan cara, ele joga bem. Mas não tá meio jogando campo. bem, né? Não, mas ele Tá, eu bem sei melhor que que esse esses Balbuena e o Alan Rodrigues, eles estão na seleção paraguaia. Não, o Alan Rodrigues não. Tá falando do lateral mesmo, que o Inter dispensou, porque Que não jogava sem condição nada, né? técnica. Mas os caras têm um esquema com esses, Me lembro o nome. com esses empresários aí, eles conseguem colocar os caras. E o Grêmio pagou uma fortuna por esse TT, né? Pagou o quê? Fez um sacrifício aí, 60 milhões. Eu sei que foi uma grana E o violenta. cara não joga nada. Até agora não jogou absolutamente nada. Esse outro castilhaninho deu dó, né? Ou ele tá em adaptação, porque, nossa senhora, o Renato fez chover em cima dele. Aí no segundo tempo, aquela velha história, escala mal, aí muda bem, né? Como dizem, né? Aí no segundo tempo o Grêmio foi pra cima e aí foi assim, o time, o imortal é um esforço, aquela coisa. Épico. Mas também esse esforço não chega a nada. Agora né? vamos abrir um parênteses aí pro Renato Portaluppi, cara. Boa, eu ia abrir esse parênteses agora. Porque tu sabe, Jefferson, que eu assisti casualmente. Eu assisti os 3 jogos do Vasco. Outro Os time. 3 jogos do Renato. Impressionante a mão dele, não só no time quanto na torcida. Mas, por exemplo, uma coisa que me chamou muito a atenção. O Vasco e Cruzeiro. O Cruzeiro, o último jogo do Tite. Cruzeiro com uma fome indo pra cima, jogando em casa. E o Vasco bem montadinho e os jogadores comendo a grama. Por alguém, ou seja, pelo Renato. E quando ele teve um jogador que era um bem jovem, que é o Barros, que é uma joia do Vasco, só que problema de cabeça também, né? Muito afoito. Ele fez 2 gols no Cruzeiro, virou o jogo e aí em seguida fez uma falta por trás e foi expulso. E o Renato, né, perdeu o cara lá. E aí o Cruzeiro e o Tite encheu de atacante, cresceu e foi pra cima do coisa. O que o Renato fez? Aí, para quem fala que o Renato não é treinador, né? Tirou os caras da frente, tirou 3. E 3 nomes de peso ali, né? Que tinha na frente. Colocou mais 2 laterais, junto com os 2 laterais dele, só que são laterais defensivos daí, e deixou o Brenner, que é um atacante de velocidade, na frente. O que aconteceu? Virou o jogo. Só tomou um gol no final, bem no final, que foi fortuito, por um erro do zagueiro, mas não um erro tático. Ele ia ganhar o jogo com 10 do Cruzeiro fora de casa. Isso, mas eu estava ouvindo hoje na imprensa carioca qual é o sentimento dos jogadores com a saída do Fernando Diniz e a entrada do Renato.
O ambiente, o Renato tem um dom, que ele sabe fazer grupo, né? A grande expertise do Renato é que ele é boleiro e nunca deixou de ser boleiro. Então ele consegue... O ambiente no Vasco hoje é um ambiente leve. E o Fernando Diniz, apesar de ser psicólogo, né? Torna ele um é ambiente pesado. pesado. Ele é muito agressivo com o jogador. Então, por exemplo, ele humilha. Então, por exemplo, faz uma coisa errada em campo, que acontece. Eu me lembro que uma vez ele humilhou o Tietchan, lembra? Depois teve que pedir desculpa. Esses dias ele humilhou um português que tem lá. Sim, o Nuno. O Nuno. Mas te lembra? E hoje essas câmeras que tem, o pessoal Pegam capta, tudo. eu me lembro que tu pegou aquilo que ele disse pro Nuno, né? Sim. O que ele disse pro Nuno, até talvez ele tivesse razão, mas é aquela coisa, né? Não Economia pode humilhar, interna. né? Esse Rui de Armin Petri, né? Assunto de economia interna. Não se tem coisa que tu não pode falar, né? Porque tu desmoraliza a pessoa, tu humilha a pessoa. Mas eu não sei, queria ver a opinião do Jefferson também sobre isso, porque eu acho que isso de ambiente, de boleiro, de trazer o grupo para ele, de trazer a torcida para ele, a gente sabe de cor que o Renato faz, a gente já viu isso se repetir no Grêmio várias e várias vezes. Mas ele é treinador. Ele conhece. E eu acho que ele tem tática, ele sabe ler o jogo. E eu acho que ele tem uma característica, ele não inventa. Não. No sentido de que, claro, às vezes ele acha soluções criativas. Que nem essa mas dos eu acho que laterais ele dobrados. não fica muito pro jogador, pra preleção do grupo. É impressão, né? Ô, Renato, vem aqui e nos conta. Mas isso que a gente já conversou tantas e tantas e tantas vezes com ex-atletas, né, com treinadores e tal, o grupo tem uma capacidade que tem limitação de assimilar todas as situações de jogo a serem treinadas. Então eu acho que ele, a impressão que eu tenho é que ele coloca uma filosofia e o pessoal segue, ele não inventa muito. Mas ele não é teórico, por exemplo, eu acho que tu, Jefferson... Não ia dar certo. Não, por exemplo, o Jefferson é um grande estrategista. Ele vê o jogo, agora ele não anda muito estrategista aqui, não está mostrando seus dotes. Mas tu tem uma visão estratégica do jogo, parece que tu vê o jogo de cima, assim, né? Então, por exemplo, esse troço do 4-1, 4-1, né? Eu não entendo direito. Esse 4-1, 4-1, para mim é 4-4-2, no máximo, é o máximo que eu chego. Mas o que eu vejo quando tu fala que o Renato faz isso, eu tenho observado um jogo, o beisebol até hoje não entendi o que é aquilo. Aquilo eu não consigo entender. Mas o futebol americano eu tô começando a entender. E essa estratégia aí, que tu acabou de falar, isso é coisa de futebol americano, né? Que tu bota o time pra cima, só atacante, quando o teu time tá indo, né? E o quarterback, aquele lance, tem aqueles corredores que correm, feito uns demônios, né? E depois ele fecha o time, porque é o outro que vem, né? E o que ele fez foi isso, né? Pelo que tu tá falando. Não, eu achei sensacional, porque o Cruzeiro, ele tava com dificuldade, ele tava sem o Caio Jorge. Mas ele estava atacando pelos lados, ele tinha dificuldade de ir pelo meio. Aí o que ele fez? Tirou os caras lá, colocou 2 laterais, cara. Tu imagina a confusão que dá para ti. Eu vou dar um outro exemplo que não aconteceu, mas dentro disso, que não foi assim, que talvez se tivesse feito esta tática, talvez tivesse dado certo. Flamengo e Inter aqui, o jogo pela Libertadores que o Inter perdeu. O Flamengo jogou exatamente nas laterais, porque ele sabia que o Roger gostava de povoar meio campo. Gosta de povoar meio campo. E os Cada técnico tem um cacuete. E com isso, claro, um cacuete que gera uma deficiência. Olha quem aí, chegou! Quem chega! O nosso time só com 10, agora completou. Mas... eu não entendi. O senhor chegou vestido de azul? Todo de azul. O senhor tinha que ter chegado vestido de vermelho. Seu time ganhou. Em absoluto, sempre
Eu sou um cara que sempre defendo os oprimidos. Os fracos e oprimidos. Mas eu acho que essa questão dos fracos e oprimidos é uma coisa estratégica também. Porque é aquela história, o fraco no futebol, o que ele faz? Ele se fecha lá atrás e joga no contra-ataque, aquela velha história, né? Bem fechadinho e dá-lhe uma bola no fundo e seja o que Deus quiser. Dá 1-0, se fecha de novo e pronto. Mas o interessante do Renato é que o Renato realmente ele é uma figura. Eu acho que o Renato é o último grande técnico brasileiro. O coitado do Tite está numa decadência, né? O Mano se escapou, que arrumou uma boquinha lá na seleção do Peru, né? Eu acho que muito do Tite, o Jefferson falou há pouco sobre isso. O entendimento dos jogadores se torna uma coisa muito difícil, muito, parece, né? Muito tática, muito isso, muito aquilo. Os jogadores, mas eu só quero jogar bola, cara. E o Renato muita sabe situação. isso, né? O Renato sabe passar. Sabe, bom, primeiro eu quero Doutor José Fossari. eu quero agradecer Fossari. a paciência do senhor de ter me esperado. Doutor José É que Fossari sabe, Acioli Jobim Fossari. Tem aquele Esse dia o que nome. tu se atrapalha todo, né? Todo, ou seja, marca 1, 2, 3 coisas quase ao mesmo tempo e as coisas não dá pra gente fazer tudo ao mesmo tempo. E hoje é um dia desses que a gente tá meio atrapalhado. Como colorados a gente sabe que esses dias atrapalhados existem há tempo. Eu acho que, na realidade, viu, meus caros senhores, Sorriso, grande companheiro Nogueira, Jefferson, comandante aqui o coordenador desse programa, eu acho que essa coisa muito profissional. Eu não sei se vocês viram ontem, ou aliás hoje, sobre a entrevista do Roger. Ficou um meme aquilo. Olha, eu vou te contar, eu não entendi nada. Não? O Roger é outro. Eu tenho curso superior, eu a gente procura estudar, se atualizar em algumas coisas, a gente tem que responder com essa possibilidade cognitiva, a gente desenvolve. Qualquer um, desde que leia mais, coisas assim que valha. E eu não entendi coisa nenhuma. Tu imagina o coitado do jogador que chega lá. Não, mas o que eu imagino é que é o seguinte: o Roger é boleiro desde que ele é gente. Né? Ele começou na base do Grêmio, ele é boleiro, é jogador de futebol. Aí ele começou a ler umas certas coisas, começou a ler lá o Guardiola e não sei o quê. E aí ele se atrapalhou. E eu acho que tem. Agora ele está muito de orelhada. Tá entendendo? Sabe que tem pessoas que vão muito na orelhada. O que te dizem, não é o que tu pensa, não é o que tu sente. E aí que está a grande diferença do Renato. O Renato não se deixa contaminar. Não, é a convicção dele. É a convicção dele. Eu sei. Até ele foi obrigado a fazer esse curso. Agora é obrigado a fazer curso de treinador. Ele foi lá um dia, 2 e tal, mas ele continua sendo o Renato. Mas o Renato, ele tá ficando maduro. Olha, viu? Entendeu? Viu, Torriso? Esse é um dos fãs do Renato. Aliás, tem muita quando jogou o Vasco com o Grêmio agora, Riso, sabe que diz o seguinte: os gremistas não sabem, alguns vão torcer pro Grêmio, outros vão torcer pro Renato. Exato. E o doutor Nogueira torcendo pro Renato. Renato maníaco. Não é possível uma coisa dessa. Não, rapaz, mas o banho de bola que o homem nos deu no primeiro tempo. Eu estava comentando aqui, Fossari, antes da sua presença. Mas ele, desculpe me intrometer, e acho que seu comentário vem na carona disso, mas falando de tática, o que ele fez? Ele sabia que ele tinha gás para 30 minutos de correria em cima do Pavon. E o Pavon não é lateral, né? Convenhamos. O Pavon, ele explorou muito, coitado do Pavon. E ele mas o Pavon deu azar também. Mas o Pavon... E o problema técnico de vocês não deu cobertura pro coitado do cara, que nem o problema é que ele botou para dar cobertura um jogador que já tá mais velho, que não tem mais a mesma velocidade, e aí não deu certo. E o Renato explorou aquilo e conseguiu aquilo. Com força. E depois ele conseguiu conter o Grêmio, porque daí, óbvio, o Castro também não é bobo. Ele sentiu o que ele tinha que fazer de modificação, tirou o Balbuena, botou o Gustavo Martins, conseguiu equilibrar, e o Renato foi mestre, tirando aquela finalzinha, ele foi mestre em conter esse ímpeto. Então, palmas pro Renato. Mas o seu Pesolano eu achei que também foi muito bem.
Não, olha, o Pesolano, daqueles caras, eu estou olhando mais para o Risco, que é colorado como eu. Vocês dois são gremistas, eu saúdo muito, e que bom que tem os gremistas, sempre tem o lado... Contraponto. O contraponto. Mas o Pozzolano tem umas coisas que eu também não entendo, viu? Não entendo. Ele bota o Aguirre, aquele que sei eu, de ponteiro esquerdo, o cara não consegue nem ser lateral, ponteiro direito, nem ser lateral de direito ele não consegue ser. Ele tem agora o Bruno Henrique, que eu tinha horror daquele cara, eu acho que deu. O cara foi bom jogador, mas deu. Mas sabe que ele está jogando até relativamente bem, né, Rizzo? É que depende da formatação. Aí que a gente vê o treinador, cara. Porque a coragem que esse Pesolano teve do que ele fez lá na Vila Belmiro. Não, cara. tirou o Alan Patrick, que aquilo Não, ali já ele tirou era. todo mundo. Ele colocou um time que era propositivo e forte. Né? Aí tu põe o Bruno Henrique, depois tu tira ele. Ontem Sim. ele nem tirou o Bruno Henrique. O Bruno Henrique jogou o jogo todo. Mas aí tu vê o que é. Por exemplo, aquele argentino. Eu não entendia por que o argentino não jogou, por exemplo, o Grenal. O Vijagra. É um baita jogador. Mas aí a gente não tá lá todo dia, certo? O cara não tava nas melhores condições físicas, alguma coisa muscular, alguma coisa. E aí ele solta o cara lá em Santos e o cara tomou conta do meio-campo. E hoje Tomou mesmo jogou conta, bem, né? Jogou bem ontem também. Não, Ontem, sabe jogar, né? e ontem a gente viu cair de novo a intensidade, porque quem é que estava em campo? Alan Patrick. É, Porque quando o ele Alan está em Patrick- campo, a bola tem que passar por ele, ele tem que carimbar a bola. E aí ele cadencia, mas Demais. esse cadencia dele... hoje o futebol... nós estamos num conflito entre o futebol da década de 70, que quer queira, quer não queira, era mais lento, né? Se tu pegar um cronômetro hoje e olhar... É verdade. o nosso futebol hoje, o que é? Velocidade, intensidade... Força. Né? E mudou, quer dizer, essas jogadas que estão comuns do goleiro passar lá pro centroavante, o cara fazer o gol, né? Então é o seguinte, tu tem que ir te adaptando à nova realidade do futebol. E aí que eu quero dar o mérito pro Renato. Quer não queira, todo gremista, não adianta. A gente tem uma paixão pelo Renato. Eu já tive... o Renato é amor e ódio, né? Também eu tive momentos de ódio dele. Né, de querer mandar ele embora mesmo, porque quando ele começa a ficar com aquelas agressividades Aquilo demais, é muito chato. ali é muito chato e insuportável. Depois tu sentir saudades. Né, assim. Tá, mas quando no jogo contra o Cruzeiro que tu falou, ele cumprimentou o Cruzeiro e ele disse: vocês não se iludam, porque esse time do Cruzeiro é muito bom e não vai ficar lá embaixo, não. Porque é um clube que investiu muito, agora está trazendo o Arthur Jorge, que foi campeão pelo Botafogo, né? Mas aquela coisa, né? Ele, como a gente já falou aqui, ele é boleirão. Ele sabe, se tu tem qualidade dentro do time, o que falta no Inter? Qualidade. Se E tu no tem Grêmio qualidade, tu sobe, cara. Tu não fica lá atrás. E o negócio da juventude que a gente tava falando. Juventude. Uma coisa que eu noto no Inter é que o Alan Patrick, ele não é esse cara que é... Eu vou usar uma expressão que não é bem isso, mas para quem tá nos vendo entender. Ele não é aquele dono do time. Ele precisa de um cara que seja aquele dono do time para ele poder fazer as ações onde ele faz melhor. Ele não perder tempo pensando no resto e pensando no meio para frente. Ele Ele sempre não tem essa foi- liderança que acha que tem. Ou seja, esse protagonismo dele tem um certo limite. E agora, com mais idade, ele não tem aquela intensidade. Não, o problema é o seguinte, Isso é que o realmente Inter não tem um craque. Isso compromete. Mas eu queria voltar ao Renato. Eu gostaria muito de ver o Renato na seleção brasileira. Eu Por quê? também. Porque o Renato é tiro curto. Ele Ele fala com os caras, Exatamente. ele inflama os caras vão lá mordendo. O Vasco, tu vai ver, em seguida começa a cair, porque não tem time para isso. Não. Mas o Vasco ganhou de times importantes, inclusive o Palmeiras, me parece. Flamengo? O Flamengo foi. Foram Palmeiras, 3 jogos, É. 3 jogos. O Né? Grêmio- Quarto agora, né? Foi o quarto jogo do Renato. Ele ganhou do Palmeiras, Palmeiras. empatou com 1 a menos no Mineirão com o Cruzeiro, e o Cruzeiro babando para sair de lá de baixo. Ele ganhou do Fluminense de virada no Maracanã Tu vê. e agora ganhou do Grêmio. Pois é. Então, não. é uma campanha que, pelo amor de Deus, né? Porque esses jogos aí da Copa do Mundo são jogos curtos.
Tu tem que manter o cara, é que nem um gaúcho. Sim, um sabe, torneio. Tem que dar o cavalo enfreado, assim, e tu puxando bem na Claro. rédea. Né? Pra quando ele disparar bem. E ele consegue ter um domínio de grupo, que é uma coisa muito difícil. Eu acho que Exatamente. agora, com o tempo, ele vai se desgastando um pouco, porque não tem como trazer a rédea curta todo o tempo. Não, e Tu outra vai ver coisa- o Vasco, é questão de tempo. Mas foi o que o Ele vai Jefferson começar a cair um falou. pouco. Ele não tem plantel. Não, e plantel ele do sabe. Ele Vasco deu, é fraco. ele deu tudo em 30 minutos. Né? É. Porque o segundo tempo já foi bem diferente. E ele sabia. Porque o segundo tempo veio com outra Claro. postura. Porque ele disse, se eu ficar com a mesma postura, O eles pessoal viram. cansa, o vamos. jogo, todo jogo tem um time que propõe, um time que defende um pouco mais e depois que começa as coisas começam a equilibrar, o jogo cadencia mais naturalmente, né? E ele sabia disso. Não, ó, é por pra isso que eu te cima, digo, ele pra lê cima. o jogo, ele sabe ler o jogo, cara. Então, concordo com o Dr. Fossari, ele na seleção ia ser diferente. O único problema é que eu acho, falando agora de seleção, que a gente não tem mais valores como já teve. A gente não tem o jogador, não tem mais o jogador diferente. Não, pois é, mas aí. Mas tem Mas vamos ver, vamos dar uma olhada. O Rafinha tá jogando muito lá no Barcelona, né? Esse tal de. É João Pedro, né? Um que é do. Sim, do Da Chelsea. Inglaterra, muito bom. Tá jogando bem também. O Ryan, esse, talvez seja o Brasil sempre tem um jogador mais jovem, né? Esse Ryan tá num clube menor lá na Inglaterra. O que falta para nós é aquela coisa, é o meio de campo, né? Quem é o nosso meio de campo? Temos aquele senhor, eu já chamo ele de senhor, Casemiro? o Casemiro. Às vezes eu acho que é um cara que naquela mescla entre experiência e juventude, continuar tu não colocando. pode colocar um Ryan sem ter um Casemiro. Exatamente, mas só que o problema é o seguinte, o Casemiro é mais defensor. O nosso problema é Criação? esse que é o problema, que eu vejo que é que o futebol está em transição. Então é o seguinte, hoje estava ouvindo uma discussão no Summit, Futebol Summit, lá no Rio de Janeiro, que o Zico está promovendo, que disseram para ele, pô Zico, não tem mais um 10 que nem tu. Ele disse, olha, que nem eu não. O maior 10 da história foi Pelé, né? Mas realmente essa posição, o Arrascaeta aí do Flamengo e tal, mas no Brasil tá desaparecendo, e eu acho que não é no Brasil, É no mundo. é no mundo, O né? tipo de jogo, E aí eu lhe o digo 10. o seguinte, a gente não pode, por exemplo, se fala do Neymar, mas a gente acabou de dar o exemplo do Inter. A pior coisa é tu ter um jogador carimbador de bola, cara, que a bola tem que passar por ele, tem que passar por Mas ele. aí Tu ele perde mata o o conjunto. ritmo do Pois jogo. é, tu perde o conjunto. É. Se tem o Neymar, a bola tem que passar por ele. Porque é O muito Grêmio fácil, muito ganhou o fácil, gauchão muito fácil. nisso. E o Castro no jogo, no Grenal que perdeu, o Castro falou, o Alan Patrick não pode receber a bola tão limpa. E acabou, foi porque aí. toda a bola ia lá. Claro, aí os caras marcam ele, já conhecem. E outra coisa, o Alan Patrick sempre foi um coadjuvante, né? Qual é a origem do Alan Patrick? Vila Belmiro. É um dos meninos da Vila Belmiro da época do próprio Neymar. Ele é da época do Neymar. Neymar, aquele outro que está preso agora, lamentavelmente, o Robinho, essa turma. Mas ele era reserva. Ele não era Não, mas titular ele aí. ele é um jogador de um talento que a gente sabe Diferenciado, que é né? diferente. Diferenciado. Agora, por exemplo, o Grêmio coloca o William em campo e ele não é um carimbador de bola. Ah, não. Agora, Ao contrário, ele tenta soltar e o tocar cara rápido. que carimba a bola no Grêmio, que é o Arthur, ele é um cara talhado para isso. No auge dele, naquela Libertadores que o Grêmio ganhou, era imprescindível a presença do Arthur. Eu vi o Arthur. E ele tá fazendo Mas isso. ali ele tinha o Douglas. Sim. E ele limpava atrás e tocava pro Douglas e os dois podiam Não. variar essa função. Sem dúvida. Jefferson, de tá armação. faltando o Douglas. Tá faltando esse cara no Grêmio. Não tem ali. Quem é que tá fazendo isso? Tinha o guri, o Cristaldo aquele, pelo amor de Deus, né? Mas esse outro aí é uruguaio, né? O gurizinho esse que voltou, depois saiu agora de novo.
Que era para ser o Douglas. O que tá no Bahia lá? Não, ele tá no Grêmio. Mas Tá no Grêmio, ele é o É com M. Riquelme. Não. Com M? É de fora. Monsalve? Riquelme, Monsalve? Monsalve. Monsalve. Ah, não, Monsalve eu acho um baita Monsalve ele jogador. colocou nesse sentido. Mas o Monsalve, ele é um pouco lento, eu Pois acho. é, não acharam o jogador ainda. Eu acho que ainda tem ali adaptações que podem surgir. O Roger, eu acho que é um cara que pode jogar um pouquinho mais atrás e ter esse talento. Tu falou agora, tem o Thiaguinho, tem o Mac ainda... Falta falar força, nisso como... né? Mas ele ganhou corpo, Ganhou um cara. pouco. O problema do Mac, tu nota-se que ele tem uma habilidade, né? Mas os caras encostam nele e atiram. Ele é muito Ele jovem não consegue, ainda. né? Mas tu tem toda a razão. Só que o Arthur não é o carimbador aquele que deixa o jogo lento. Ele pega e toca pro lado ou pra frente pro cara ir. Então... Que é o que tá faltando no Inter. Mas evidente, porque a bola para. No onde é que Grêmio tá agora? faltando o Por Alan que que o Patrick, Inter- no Inter tá faltando o Por que Arthur. o Inter foi efetivo e complicado. jogou melhor que o Santos? Né? Porque o Santos estava no esquema que o Inter tinha, que é os carimbador. A bola tinha que passar pelo Neymar, que não tá naquilo. Não, o Neymar deixou de ser atleta, né? Ele é um grande habilidade técnica, mas não tem a musculatura do Neymar se foi, né? Agora o Inter carece de um cara de meio campo, né? Que seja mais rápido em enxergar o jogo e tocar a bola, não tão centralizador das ações. Precisa de um zagueiro... Um centroavante tipo o Carlos Vinícius. Sem dúvida, pô, sem é, dúvida. centroavante. Para mim hoje Que estique. Porque o centroavante, ele briga com a zaga e ele estica o campo. Ele facilita essa marcação na medida em que a zaga aí tem que ficar atenta no cara, não pode subir a linha. Tá, E só o- deixa e eu o te fazer que uma é pergunta. a agilidade do Carlos Vinícius naquela virada ontem. Precisão, cara. Pelo amor de Deus, É. com aquele tamanho. Pois é, eu não esperava nada desse cara, né? E o cara tá aí, o goleador do campeonato. e tal. Goleador do Mas campeonato. me diz uma coisa, pra Bom ti, centroavante, pra bom quem- centroavante. Isso a gente pra tá ti- precisando de um matador, porque aquele Alejandro E o também... Borré também. Barbaridade. Agora, Mandamos embora, né? ok? Nós mandamos embora Braithwaite. Valência. o Ricardo... Sim, Matias, sim, né? sim. Que eu acho mas que... esse era pra Como é mim. que é o bom Valência cara. e o como é que é o Não, nome? mas saiu O muito bem centroavante, vendido. aquele que veio com o Borré, antes do Borré. Valência. Não, era o... Falência. Agora tem o Carboneiro. Não, Mas o antes Carboneiro veio joga bola. Veio mas que tava com o joelho todo estourado. Não, então, Valência mesmo, acho que é legal, aquele que foi pro o Moreno, aquele forte pra caramba, ele joga bem, não sei o que houve aqui, que o cara não conseguia deslanchar. O Valência? É? O Valência? Valência? O Valência tá no... Ah, não, mas México. o Valência joga. Valência. Mas esse cara tem bola no corpo. Ele tem capacidade. É um cara de boa presença física. Eu não sei o que houve aqui. O cara não. Ele perdia algumas bolas, é verdade. Mas estava presente. E Mas pra mim, ele é mais centroavante aquele do veio Borré. brigando, tinha problema com a mulher, queria ir embora e tal. Agora, o Carboneiro eu acho um baita Eu do acho, porra, jogador. o Carboneiro eu acho muito bom. Eu acho que aí vem o Pesolano. O Carboneiro é estilão, não igual, mas ele é biotipo e velocidade e força do Amuso. Mas o Só Amuso, que ele é mais o Amuso definidor. não desliga. Esse é o problema. Tem Porque isso. o que o Pesolano tem feito também? Por que ele não colocou na Vila Belmiro o Carboneiro? O Carboneiro entrou depois. E fez Por um quê? golaço. Porque ele entra ligado e ele desliga. Ontem ele desligou. Diz que ele é o jogador do segundo tempo, né? Ontem ele deu Mas uma tem desligada. jogador Mas é assim, um cara né? muito bom. Eu falo dele, mas ele parece uma pessoa até bem. Não sei, eu acho que algum movimento teve ali que ele não gostou muito. Pode ser, Mas me pode parece ser. que ele é uma pessoa. Mas agora o ambiente... Não, mas joga muito a bola. Agora Pra o mim é o ambiente, melhor jogador. o ambiente para jogar futebol aqui em Porto Alegre é brabo. O que queimam de gente aqui, o King Naldo. Agora o coitado do time do King Naldo vendeu um monte de gente, o Mirassol já tá lá. O Mirassol tá meio... Tá lá embaixo, né? Virou Mirachuva. Mas outro que aqui coisa... Essa tá boa. Mirachuva. Não, agora outro que tá jogando uma barbaridade, jogou lá no Campeonato Paulista. Do Novo Horizontino? Novo Horizontino, aquele Mike? coitado do Mike aqui não deixava o cara nem se fardar, te lembra?
Os caras queimavam o cara e Foi o o cara melhor lateral do campeonato. e jogou uma enormidade. Agora uma pergunta para ti. O Braithwaite, essa é a pronúncia correta, como é que consegue entrar? Onde é que tu botaria ele nesse time do Grêmio? Será que é complicado, né? Entra aí, os Colorado também estão convidados. Pois é, eu acho que ele num esquema 4-3-3 serve, mas ele vai ter que ser reserva. Eu acho que ele é reserva do centroavante e eu acho que ele pode entrar em todos os jogos. Ele não é matador, É. ele é um cara que faz a ligação meio campo com ataque, mas Ontem ele não fez sei. uma jogada bonita. Ele cobriu Fez. o cara pra direita e deu um chute, mas em cima do goleiro. que Ele é um que ele é um chutezinho, cara né? inteligente, mas ele não Hoje o consegue. melhor jogador do Grêmio é o centroavante. Não, o o defensor. central é o que tem pouco no mundo hoje, né? Que Agora, seguria- por falar em centroavante, esse cara nunca foi campeão em lugar nenhum, vai ser agora lá no no na Bayern, do Bayern, o inglês, o Harry Kane. Harry Kane. Kane. Esse Esse cara tem é um faro de absurdo. Pois é, mas tu sabe que ele nunca foi campeão, né? Ele foi campeão agora, né? Foi Ele campeão com o nunca Bayern. tinha sido campeão, sempre goleador e nunca tinha sido campeão. Mas pra te ver, por que não aparecia o Carlos Vinícius? Era reserva só do Harry bom, Kane. Aí não dá. No Tottenham, o que vai jogar não, quando? E o interessante desse time do Bayern, né? Eu sou lá na Alemanha, eu sou Dortmund. Eu sou da Muralha Amarela. Eu tenho até a camiseta do Dortmund, né? É que eu sempre gosto dos mais fracos, né? Não adianta. O Bayern, né, sempre foi uma potência, né? Agora, o Bayern é um time que quer jogo, né? A gente sabe que o senhor sempre torce para os mais fracos. Sim, que é o Bayern é vermelho. E o esse. Grêmio, né? Então, mas vem mais cá, fracos. o Bayern, eles estão ganhando 4-0, eles vão pro jogo da volta e tocam mais 4, mais 6. É um time que quer jogo. Sim, a gente viu isso em 2014 na Copa do Mundo. O que os alemães do Bayern gostam de fazer? Exatamente. E outra coisa, e aqui no Brasil, aquele 7-1, eles puxaram o É, freio de mão, podia que ser se eles mais. quisessem. Podia Agora é o ser seguinte, mais. eles tiveram jogadores fantásticos. Eu tava pensando nesse negócio que a gente tava falando do 10. Acho que na Alemanha se deu um fenômeno. Quem era o 10 que tinha na Alemanha antes do Toni Kroos, que jogava mais na frente? Que era um craque. Depois ficou mais velho. Tinha antes, bem mais velho, o Lothar Matthäus. Lá, sim, mas o Lothar Matthäus mas é bem bem mais assim. velho, Não, mas era o agora outro. mais recentemente. Eu não me lembro. É um nome alemão bem típico, né? Sim, Silva. O que inclusive não é alemão, é polonês. O que é naturalizado. Não é Lewandowski? Não, Lewandowski é o Lewandowski na polonês, é o frente. goleador. Não, mas não é o Lewandowski. E agora depois veio o Toni Kroos. A partir do Toni Kroos, da onde é que sai as jogadas? Schweinsteiger. Schweinsteiger, aí tá. Era o cinco. Era Toni Toni Kroos Kroos e Schweinsteiger. Daqui que iniciava todo o jogo da Alemanha. Desses dois. Antigamente não era daqui, dos volantes. Então seria no caso de ter o Arthur e mais um que dali sai todas as jogadas. Antigamente era um que jogava mais na frente aqui, Que era o 10. que era o 10 famoso dele. Vê na produção aí, que era o último grande 10 da seleção alemã. Então tu viu que o futebol, ele falsamente recuou, as jogadas saem do Toni Kroos e do Schweinsteiger. Schweinsteiger. Na Croácia, do Modric e um outro lá, o jogo recua para cá, mas eles lançam em rapidez. E aqueles ponteiros que voam. Esse é o jogo. Esse é o jogo. Antigamente saía aqui, ó. Era mais aqui nesse... Que a gente tava falando do futebol americano, o que o quarterback faz? Ele espera a linha vir e lança. Exatamente. Que era o que fazia o Maicon no Grêmio um tempo. Exatamente. E o que o Inter não consegue fazer? Tu vai querer que o jogo comece com o Ronaldo. Não tem jeito. Ah, não, Ronaldo não. Hein? Ronaldo é o- fraco. Era o Ronaldo e o Richard. Mas sabe, Ah, não, sair Richard, bola. pelo amor de Não Deus. dá. voltando da nossa terrinha aqui, eu acho que o Pozzolano tem que utilizar mais a gurizada. Aquele Benjamin, pô, aquele cara tem Ah, sem dúvida. toca bem, ele é sempre
passe vertical, não é aquela coisa de passe horizontal, fazendo de conta que tem esse rapaz, esse menino que saiu, como é que é o... Não, tem o Alex, esse. O Alex. Pelo amor de Deus. O cara tem fôlego, o cara quer chegar, o cara tem tudo. E o cara não está dando fôlego. A única coisa que eu achei esses caras pode ser, doutor Fossari, uma explicação. Que é o seguinte. A nossa posição no campeonato é uma posição, era pelo menos até essa última rodada, tão ruim que tu colocar a gurizada ali, é muita responsabilidade. Pode ser que tu frite eles. Eles se autofritem, porque também eles não têm a vivência para aquilo. Então, eu entendo esse lado, que tu não quer colocar eles na super ruim. Talvez, e aí nós vamos ver agora com o tempo, comecem a entrar agora. Agora comecem a... Porque eu pensei nisso também. Eu digo, por que vai jogar o Ronaldo se pode jogar o Benjamin? Porque não sei o quê. Aí eu fiquei pensando, né? A posição que o Inter tá, se um guri desses escapar uma bola ali e o Inter toma ali, porque o guri tá nervoso, porque tá ansioso, que é normal. Tem isso. Então, talvez seja essa coisa dele tentar preservar para um momento melhor. Que nem e a gente viu como é que é. É que nós, torcedores, né, em geral, paciência zero, lógico, porque assim é o torcedor. Agora... O torcedor me impressiona nos programas que tem depois da rodada, quando eles leem o chat. Nossa Senhora! E aí, isso é impressionante. O cara que na semana passada era craque, elogiado, todo mundo já desce o pau no cara. É impressionante. Esses dias um jogador do Palmeiras, o Palmeiras foi campeão paulista esse ano, né? Porque ano passado não ganhou nada. Ele disse assim, a glória atualmente no futebol dura 3 dias. É isso aí. É 3 dias. Hoje nós somos campeão, então vamos festejar, porque se nós perder o próximo jogo, deixar mas sabe que é uma das coisas que eu não entendo, a falta de planejamento, sabe? O Internacional, todos bem sabem, acompanharam, escapou por pouco. Eu mesmo não acreditava mais, precisava de outros resultados. Mas eu falei aqui no programa que eu achava que o Inter não ia cair. Eu tinha certeza que ia cair. Sabe o que é? Mas é o que eu acho, o seguinte, tem Os um outros Abel, eram tão ruins tem o Abel, que é o cara Inter experiente, pô, que nos ajudou a sair dessa. Tem os caras experientes que tem lá e deixaram no primeiro jogo contra o Atlético Paranaense, vai botar aquele time totalmente descaracterizado. Perdemos o primeiro jogo. Não era para ser assim, rapaz. Era para botar um time que pegasse junto, de garra, que ganhasse, para começar o campeonato não positivo. Não tinha que poupar nada. Nós estamos dando volta agora. Que já era, se nós fizéssemos aquele primeiro jogo adequado e ganhássemos do Atlético Paranaense, seria outra. O ânimo seria, o estímulo seria outro. Os caras botaram o time descaracterizado. Mas eu lhe pergunto o seguinte. Total ali. Eu não sei como estão as finanças do Inter, do Internacional. Sim, Luiz. Não sei, mas pelo que eu vejo também não tem muito poder de investimento. Não, mas não é isso. Nós temos jogador lá, porque o CK é um dos exames que ajuda a ter um indicador, mas não é o único. Eu, se fosse o diretor da sala, botar o fisioterapeuta embora, trocaria o fisioterapeuta, porque o fisioterapeuta foi lá, aconselhou, porque não podia entrar, porque ia estourar todo mundo, e aconteceu isso. O Internacional agora começou a dar a volta. Foi muito ruim aquele primeiro jogo, e eu não sei como é que o Abel, com toda aquela experiência, deixou acontecer isso. Eu não sei como é que os dirigentes antigos deixaram acontecer aquilo. Foi um fiasco. E começou sendo que o Internacional conseguiu sair na última rodada da segunda divisão, porque nem é para a segunda divisão. Eu acho que isso aí foi um maior absurdo, falta de planejamento, falta de o cara pensar. Isso aí, rapaz, me deixou muito, muito desconfortável. Eu não consegui entender, sabe? E aquilo foi junto com a situação do Grenal, né? Era um meio que poupar porque tinha os jogos importantes das finais o que eu vejo é que a gestão, e aqui é dos dois, do Grêmio e do Inter, no ano passado, foram um desastre, dos dois.
Né? Os dois foram muito mal. Ano muito passado. mal. Ano passado. Esse ano a gente tem um desastre que é o Inter. Mas o Grêmio, aquela velha história. Tu sabe que futebol, Riso, é resultado. Tem que ganhar. Se ganhar, pode estar tudo errado. Mas o local, cá pra nós, cara. Por isso que eu comecei o programa comentando isso, né? Nessa coisa mais copo meio vazio. A situação que eu vejo hoje, Inter e Grêmio, é meio da tabela para baixo. Ah, sem dúvida. Tem times aí que a gente assiste eles jogarem. Um deles é o Vasco, que talvez não dure tanto, mas nesse momento, né? Ele tá ali. Mas se a gente juntar Fluminense é um time sólido, cara. Tem uma derrota aqui, uma ali, mas é um time sólido. Mas hoje eu estava vendo uma coisa. O Fluminense gastou 150 milhões na janela. 150 milhões, não sei de onde que eles tiram. Né? Porque o Fluminense é um clube meio estranho. O problema é todo o seguinte: o futebol hoje é dinheiro. Tá hiperinflacionado, a gente sabe disso. E é dinheiro. Né? Quer dizer, então Palmeiras, Flamengo, o próprio Cruzeiro, que é o grande fenômeno. Olha a situação do Corinthians. O Corinthians não contratou ninguém. Ninguém, que eu digo é o seguinte, ele não comprou ninguém nessa janela. Ninguém. Ele trouxe todo mundo de fim de contrato, o amigo do Memphis Depay lá, que inventaram, não sei de onde saiu, é amigo do cara, mas não comprou ninguém, porque a situação, o Corinthians é um fenômeno, porque é a força do Corinthians. Né? Agora, mas o Corinthians tem um time com jogadores diferentes. Garro, o centroavante, que é o Memphis Depay. Né? O Depay, o Yuri goleiro. Alberto, o Yuri Goleiro, Alberto. muito. Goleiro, Yuri Alberto. não, Tem o um centroavante, tem um tal de Carrijo. Carrijo. Muito então, bom. não é um Não, time aquele, para como é meio que da é? tabela para baixo. O Corinthians Bidon, não tem um Bidon? tem o Bidon, que é muito bom. O time do Ou Corinthians... aquele outro paulista, agora, como é Sim, que é? Gabriel Paulista. Ele não tem grupo forte. Não, aí Essa- tá, o- mas vou te dar um o- exemplo. o grande- Ontem, no Que, jogo... que eu acho que Inter e Grêmio, Mas o por grande exemplo, problema não que eu faz frente estava ao querendo levar em Corinthians. consideração isso. Por isso que às vezes eu fico falando gestão da brincadeira, até o Jeff gosta muito de brigar por gestão, mas é planejamento, tem que ter uma qualidade nisso aí. Mas o era- Internacional gastou, né, quando trouxe o Valêncio Borrell, naquela época, mais de 120 milhões. Gastou um dinheiro enorme, sem resultado investiu. nenhum. Aí trouxe um zagueiro que já mandaram embora, trouxe não sei quem mais. Isso, meu amigo, eu acho um absurdo. Sim. É inaceitável. Mas indo é inaceitável. na carona do que o senhor está dizendo, o que eu vejo na gestão do Grêmio hoje, e eu posso estar completamente enganado, a impressão que eu tenho é que na gestão passada do Grêmio tinha elementos extracampo que permeavam mais o trabalho técnico e me parece, olhando de fora, que tá um pouco mais saneado. E a impressão que eu tenho, talvez, e sem fazer ilação nenhuma, é que talvez tenham elementos extra parte técnica que permeiem e que impeçam, eventualmente, o Abel, como o senhor disse, de ter toda a possibilidade de fazer o trabalho apenas técnico. Pois é, mas aqui, eu vou te falar aqui uma coisa que eu não posso, até tem que ter cuidado, porque eu tenho informações de cocheira, como se dizia antigamente. Sabe qual é o problema do Inter? É a politicagem. Tá. Então, no Inter... Esse é um fator Esse extra técnico. Mas no Inter tem o seguinte, eu vou te falar de dentro, informações de cocheira. O que acontece no Inter? A atual diretoria, para se manter no cargo, ela tem que fazer concessões aos grupos e facções que tem dentro do Inter, né? Que até é natural, por exemplo, isso ocorreu no River Plate, no Boca Juniors, que as íntias lá até exigiam dinheiro dos técnicos, dos jogadores, senão queimavam. Foi um desastre total. O Boca teve que trazer uma diretoria, que até um cara que acabou presidente da República, né? Gente de alto padrão. O River hoje é um grande clube, acabou com esse negócio. Então, no Inter é o seguinte, tem várias facções e em todos os setores do Inter toma-se uma decisão
de um diretor que é de uma facção. E aí vem o outro das outras facções e diz, não, Dá o quanto? desmancha tudo isso. Entendeu? Então, o que é que vira? Vira isso que a gente está vendo. Eu acho que até o presidente, ele é um malabarista, né? Ele fez um esforço hercúleo, mas até comprometendo a própria estrutura do próprio Inter, né? Não, eu vou lhe dizer assim, ó, o Inter está comprometido. Nós temos hoje, eu acho que o colega Fossari, que é colorado aqui, toca sempre num ponto importantíssimo, que é a gestão e administração de clube. Por quê? E entra a política. Mas assim, hoje o que é o Internacional? O Internacional é um time sem crédito na praça. É um time que está com uma dificuldade imensa de ter um patrocinador master, imensa, né? Porque quem quer pôr quer retorno. E que retorno vai ter? Né? É um time de massa? E onde é que está a massa? Né? A massa está contra o clube, né? Então, vai ver o número de vendas de camisetas, né, dessa nova camiseta do Inter desse ano, é ridícula. A do Grêmio nova, recenzinha, lançada, teve uma boa venda no primeiro dia. Sim, mas o Grêmio está em outro estágio. O Grêmio é campeão gaúcho, o Grêmio é um time com uma nova direção, que nós só vamos ter o ano que vem, né? Então, e um time que iniciou o ano dando graças a Deus porque o Ceará perdeu pro Palmeiras, senão nós estava na segunda divisão, estava jogando contra o Avaí. Perfeito. Então, a gente só conseguiu isso Perfeito. por causa de um outro time jogando com os reservas que ganhou no Ceará, porque que a gente ia ganhar do Red Bull Bragantino, não tinha dúvida. Agora, hoje, a gente não tem como contratar, a gente tem jogadores que, por culpa dessa má gestão, têm salários astronômicos e contratos muito longos, que não podem ser encerrados agora. A gente está devendo muito dinheiro pros empresários que não vão mais encostar jogador enquanto estiver devendo dinheiro, e nós não temos nenhum aporte, porque nós não estamos nós só temos Copa do Brasil e Brasileiro. Brasileiro a gente não vai ganhar nada. Copa do Brasil, a gente não vai ganhar a Copa do Brasil. A gente não vai ganhar, porque se a Copa do Brasil fosse só uma Copa, mas envolve dinheiro, quem é que vai ganhar? Quem ganha dinheiro. Quem tem plantel, eu né? eu acho que essas coisas todas, por isso que eu falo, eu tenho que ter alguém que possa sentar, planejar, Só o ano que vem. organizar. Porque agora mesmo o Vitinho, o empresário, disse que não sei quem queria o Vitinho, quem queria o quê? Nada. Os caras ofereceram, e eu escutei ontem na rádio, tem informação que eu escutei, se é verdade ou não, diz que ele ganha mais de 1 milhão. Mas quem é o Vitinho para ganhar 1 milhão, pô? Pois é. Isso aí eu não gosto de colocar valor que as pessoas têm que receber, mas é o valor que sai do meu clube, que se desgasta botando pessoas que são muito limitadas na sua profissão, com um valor extremamente absurdo. E sabe o que é isso, Fossar? Gatilhos que estão no contrato. Gatilhos de contrato. E o gatilho de contrato não é assim, quantos títulos tu dá pro clube, é quantas vezes tu entra em campo. Se tu entrar tantas vezes, renova o contrato automaticamente. É. Agora, aí que eu te digo. Então, quando eu digo às vezes que o Grêmio deixou de ser, quando eu fico meio irritado, Grêmio Futebol Porto Alegrense vai ser Grêmio beneficente, esses mesmos problemas também ocorrem no Grêmio, com salários astronômicos. Mas o também. Grêmio, ao contrário do Internacional, ele trocou a gestão. Nós temos mais um ano. Dessa incapacidade de gestão Total, que está aí. total. Incapacidade. E agora, Puxa vida. a gente vai ter que ver quem vai se habilitar para vir. Não, e Porque entra um problema Grêmio, que tu falou. O Grêmio tem jogadores ali, viu, Nogueira?
e Jefferson, vocês são gremistas, eu acho muito bom vocês contrataram. Sim. O namorado aquele é muito bom. Não, o namorado o acho Musa bom. aquele é muito bom. O centroavante de vocês é muito bom. Goleiro, Questão de organizar- goleiro eu acho que foi uma grande cartada tem dessa liderança, geração, liderança. É questão de organizar melhor, ou coisa assim que eu vale, que esse técnico não é ruim, não. Eu acho que é questão de tempo, mas vocês têm um potencial muito melhor que o nosso. Eu fico muito, digamos, Acho que no momento tem desconfortável mais quando falo dinheiro, isso. né? Mas assim, muito mais. Se tu comparar Inter com o Grêmio, cara, eu não vejo nenhum gremista com medo de que o clube caia. Mas tem que abrir o olho. Agora, tem que abrir o olho. Não. O Grêmio tem um potencial É que, de na meio da verdade, tabela é o para seguinte, cima, sem disputar nada. É que eu... Mas ele tem chance em Sul-Americana, apesar do River, Racing estarem na Sul-Americana. Mas tão mal também. Mas ele tem chance na Sul-Americana e tem chance na Copa do Brasil. Tem. Deus... O Inter não tem chance na Copa do Brasil. Eu tenho certeza disso. Eu sei. Não Pesolano... Pesolano não é bobo. Pesolano é um cara sanguíneo e é o sanguíneo que Mas a gente precisa já viu, em Copa. a gente já viu que por mais sanguíneo que ele seja, sabe, tem que esticar a corda a tal ponto que ela quase arrebenta. É Pra verdade. fazer. Cara, a gente teve que parir uma bigorna na Vila Belmiro para ganhar do Santos. O Santos é um time que, para mim, Olha, mas ganhar na Vai Vila disputar lá Belmiro... para embaixo. mim, vai disputar com o Remo, vai disputar com o Chapecoense. É triste, E nós mas vimos é. ontem. O jogo do Inter foi ridículo. A gente voltou a jogar muito mal. A gente ganhou porque o time da Chapecoense é um time de Série B. Claro, até... Né? É verdade. Agora, verdade. Bahia, Tá lá em cima. Não, mas, Apesar mas do tomou-lhe que- Levou quatro. quatro, É. levou 4 do Remo. Mas ontem. fora de casa. sim, mas Tem fora de times- casa ele ganhou do Inter. É verdade. E ganhou É com que ontem não autoridade tava... do O Inter. craque do time não jogou ontem. Como é o nome? Aquele que era do Flamengo. Mas não jogou contra o Inter e ganharam. Também, ele acho que tá lesionado, né? Não sei. Sim, o meio-campo, mas meio-campo. ele não jogou contra o Inter. Não, agora é o seguinte, mas aí que tá, tem umas coisas fenomenais, né? O Rogério Ceni é outro tipo Felipe Diniz, né? Ele se perde às vezes. Ontem ele disse que o time não tinha personalidade para ganhar o campeonato. Quer dizer, não aí se ele diz humilha. isso. Ele humilha o. É que ele tem. Essa tática dele não é de agora. Isso é uma Às tática. vezes pega. Eu acho que é muito. Ele fazia muito isso no Fortaleza. Ah, mas ela era menor, Que- né? Bahia também não é tão grande. Ah, mas assim. é uma SAF do Bom, pode ser uma Manchester SAF, mas City, né? o tamanho de clube, para mim, não é muito diferente do Fortaleza. Né? Se for ver Bahia e coisa. O que eu quero dizer é o seguinte: ele usa a tática de incomodar o jogador. Dizendo, vocês não são homem para fazer isso. Claro que ele não usa esse termo por causa da... Mas ele diz, tu não tem hombridade, tu não tem dignidade para ganhar dos caras. Então ele mexe, só que ele fala em público isso. Ah, não, ele fala, ele não quer nem Né? saber. Porque ele quer mexer, quer pôr o dedo na complicado ferida. isso aí. Não, diz que ele fazia isso muito no Fortaleza. Tem que manter né? o- Diz que era tem uma que manter tática o dele. grupo. Tá, então essa rodada foi sensacional. Deu de tudo, né? Todas essas coisas que nós estamos falando, por isso que o futebol é sensacional. Mas tem um pequeno grande detalhe. O Corinthians, jogando contra o Flamengo com 10, o que ocorre? O Depay se machuca. Inclusive, diz que foi uma lesão meia grave, vou falar meia grave, correndo o risco até de não ir para a Copa pela Holanda, né? A partir do momento que o Depay sai do jogo, o 10 do Corinthians, que alimenta o Yuri Alberto, morreu o Yuri Alberto. Quer dizer, o Corinthians tinha mais um, né? O Flamengo estava com um expulso. Sim. E o time do Corinthians morre. Morre por quê? Faltou esse que nós passamos o programa todo Pra inteiro alimentar, falando, né? Alimentar o que todo. alimenta o 10, né? Aquele que bota a bola lá pro... Hoje eu vi uma explicação do que é o 10 do Zico, né? Tem que tirar o chapéu. O 10 é o arco e flecha. Ele alimenta o centroavante, mas ele também finaliza, né? Esse era o grande 10, todos os grandes 10, né? Então, o futebol é essa maravilha, né? E aqui eu quero fazer uma homenagem, que acho que se o Grêmio hoje não está na mesma situação do Inter e tal, é que teve um mecenas no Grêmio, que nós vamos ter que botar uma placa eterna, que é o senhor Marcelo Marques. Nosso Marques, pá. Nosso Marques, vamos fazer aqui propaganda gratuita, porque merece, né? O Grêmio deu essa sorte, né, de ter. E eu acho que assim como o Grêmio teve, e que tem que se reunir outros Marcelos
Marques do Grêmio, que a gente sabe que tem outros, e o Inter também tem. E o Inter também tem. Também tem. Mas é que o pessoal não quer entrar no Inter agora, querem deixar ir abaixo Por causa da atual de diretoria. situações políticas. Né? Então, futebol é isso. Ou seja, é a coisa menos importante, mais importante que nem a própria vida. Como dizia um técnico de futebol galês, que eu esqueço o nome dele. E eu quero dizer que o meio-campo alimenta, o pão alimenta, e quem nos alimenta são vocês com a sua audiência. Acesse o programa, dê o seu like, deixe seu comentário, e o papo tá ótimo, mas infelizmente todo mundo tem horário. Agradeço a vocês que nos prestigiam com essa audiência, nos dão essa oportunidade de entrar 1 hora na sua vida, e manda um beijo, a gente volta com mais um Sala de Prescrição.